A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Previdenciário, tem a honra de recebê-los para o webinar Prova na Aposentadoria Especial, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Patrícia Crovato, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santo André. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje e poder compor a mesa e dirigir os trabalhos nesta noite. E com enorme prazer eu cumprimento a doutora Jane Bervang e o doutor Davi, que essa noite vai trazer um tema tão importante, que é a prova na aposentadoria especial. Eu recebi várias mensagens perguntando da doutora Jane, a prova na aposentadoria especial. Eu recebi várias mensagens, doutora Jane, perguntando se a doutora não ia falar do trabalhador rural, né? Trabalhador rural. Então, a doutora Jane vem nos brindar aqui para falar do trabalhador rural, mas não trabalhador do campesino, mas do empregado rural, que ela vai trazer essa explanação e diferenciar esse ponto tão importante para a prova que pode agregar ao tempo e o tempo da atividade especial. Doutora Jane, as suas boas-vindas. Boa noite a todos. Quero agradecer à OAB São Paulo a oportunidade de estar nesse evento. Mais um grandioso evento. Parabenizar a doutora Patrícia, dizer que é uma alegria estar ao lado do doutor Davi, que é um parceiro de longa data aí no IBDP também, e agradeço a oportunidade. Já devo fazer a palestra ou mais tarde? Doutora, eu vou só cumprimentar, falar do doutor Davi e depois, porque o currículo da doutora, a gente nem precisa falar, que todos já sabem que a doutora pela PUC e tudo mais. Doutor Davi, você poderia dar as suas boas-vindas? Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou David Martini, sou coordenador da Comissão de Direito Previdenciário em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Eu também sou membro da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, da seccional, e também coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Quero dizer da honra de poder participar dessa palestra, ao lado da doutora Patrícia, né, uma colega que a gente está se conhecendo, né, pela Comissão de São Paulo, e da Jane, um dos grandes nomes do direito previdenciário do país. Muita honra estar do seu lado. Então, obrigado a todos pela participação e espero que tenhamos um excelente evento. Então, doutora Jane, estamos todos ansiosos a ouvir a doutora falar. Pois não, com a palavra, doutora Jane. Bom, então, inicialmente um esclarecimento, né? Nós brincávamos antes do início da palestra, que o pessoal ficou na dúvida se havia uma confusão, se estávamos falando de segurado especial e não de aposentadoria especial, ou qual era mesmo o assunto. Então, quando eu vou falar aqui de provas de atividade especial, eu vou falar principalmente do empregado rural. Ele não é um segurado especial, ele é um empregado, embora, caso ele venha pedir aposentadoria por idade, ele terá direito à aposentadoria por idade com idade reduzida, mas é um empregado. E, como tal, se ele preencher os requisitos, ele vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nas regras de transição, aposentadoria especial e todos os demais benefícios da Previdência Social. Então, quero trazer aqui para os senhores, estão conseguindo ver o compartilhamento? Está dando para ver, né? Então, quero trazer aqui para os senhores uma definição que nós temos, porque
um dos problemas que ocorre, muito comum, tanto do ponto de vista trabalhista como previdenciário, é quem é esse trabalhador rural. Nós encontramos um conceito na Classificação Brasileira de Ocupações que chama, ou que o principal empregado rural chama-se hoje trabalhador agrícola polivalente. O que seria um trabalhador agrícola polivalente? Então, aqui, no conceito da Classificação Brasileira de Ocupações, são trabalhadores que executam diversos trabalhos próprios da cultura agrícola e da criação e tratamento do gado, como, por exemplo, preparar o solo, efetuar derrubadas, arar a terra, abrir valas, adubar, semear, plantar, controlar pragas e doenças, fazer irrigação, capina, poda, enxertos, colher produtos, executar operações referentes ao beneficiamento primário dos produtos colhidos. Então, integra essa categoria do trabalhador rural, aquele que, por exemplo, trabalha no engenho de arroz, que vai trabalhar na parte do beneficiamento primário, aqueles que, eventualmente, fazem alguma industrialização rudimentar ali no meio rural mesmo, prover alimentação e condições de segurança para o gado, marcar o rebanho. O que é marcar o rebanho? Talvez quem lembre das novelas aí mais rurais, né? O Rei do Gado, por exemplo, tinha a marca do gado, né? Era marca... Isso é uma coisa muito cruel. Acho que mais dia, menos dia vão acabar com esse negócio, né? De marcar o gado com uma marca que é com... E, na verdade, é queimado, aí fica aquela marca. Preparar rações, forragens, adestrar o gado, prestar assistência às fêmeas em período fértil, adicionar o leite para transporte, executar outras tarefas correlatas. Na verdade, aqui nós falaríamos apenas de um modo mais exemplificativo, tá? Porque nós temos inúmeras outras atividades que são desempenhadas no meio rural. Então, o raciocínio, quando a gente fala em trabalhador agrícola polivalente, deve ser, talvez lembrando lá o ensino fundamental, quando a gente falava assim, bom, tem a agricultura, tem a pecuária, as duas estão no meio rural. Então, tudo aquilo que se refere à criação de animais e que se refere ao cultivo de espécies vegetais, nós estamos falando de trabalhador agrícola polivalente. E atividades correlatas. O que são essas atividades correlatas? Atividades necessárias para que aquilo funcione, para que aquela atividade funcione. Vou citar um exemplo. Tem um maquinário que o empregado rural precisa manejar. Esse maquinário, ele precisa passar por manutenção, precisa verificar óleo, precisa verificar peças, ajustes. Isso tudo faz parte do trabalho do empregado rural, do trabalhador agrícola polivalente. Quais são os riscos nessa atividade? Então, nós encontramos nessa atividade rural, e aqui eu também estou tratando de uma forma mais exemplificativa, a exposição à radiação solar intensa por longos períodos. Às vezes, quem não conhece o meio rural tem a ilusão de achar que a pessoa pode ir para a roça somente no horário assim do sol mais fraco, já no início da manhã, no final do dia. Acontece que a natureza não dá muito essa opção, porque a época de plantio, a época de colheita, tem que plantar naquele horário, tem que fazer naquele período. Não dá para ficar escolhendo muito o horário, o dia para plantar, para colher e assim por diante. Exposição a ruídos altos, como tratores, colheitadeiras, motosserras. Embora a gente tenha vivenciado nos últimos anos, assim, eu diria nos últimos 20, 25 anos, uma evolução tecnológica extraordinária no meio rural, ela não alcança todos, ela não está presente em todos os lugares. Então, nós temos ainda muitas máquinas com muito barulho e muito desconforto. A vibração no manuseio dessas máquinas também é muito forte. Riscos biológicos, doenças contagiosas de animais. Outro dia eu vi uma decisão de um juiz dizendo que o segurado que trabalhava apenas com suínos,
ele não estava exposto a doenças contagiosas porque ele trabalhava com animais sãos, eles não eram doentes. Vai saber, né? Vai saber quantas doenças os animais têm, né? Ataques de animais peçonhentos, né? Muitas histórias assim de agricultores que foram picados por cobras, situações que foram quase picados por cobras, exposição a agentes infecciosos e parasitários de diversas regiões, exposição a poeiras, como nos silos e armazéns, na colheita de produtos também, colheita do trigo, do milho, do soja, tem muita poeira que é absorvida, né, naquele contato. Riscos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, produtos veterinários, venenos para controle de pragas em lavouras e utilizados em animais. Uma das atividades na criação de gado é banhar o gado para proteger ele dos parasitas, de carrapatos, por exemplo. E esse produto é um produto tóxico. Uma frase que muitas vezes se fala aí no meio rural, que o agrotóxico e o remédio, o veneno e o remédio, eles só dependem da dosagem. Então, ele não chega a ser um produto tóxico por si, ele é tóxico, mas ele vai causar problema de acordo com o manuseio, com a quantidade, e às vezes empregados que não receberam treinamento adequado para poder manusear aqueles produtos da melhor forma. Há muito potencial risco de acidente, de contaminação no meio rural. Riscos mecânicos, acidentes com ferramentas e máquinas agrícolas, tratores, por exemplo, que na sua grande maioria são abertos, não tem cabine, não são fechados. Então, o risco de um empregado cair dali, cair em cima de alguma coisa, acidentes com animais, como coices, mordidas, etc., muitos casos também de pessoas que que teve algum problema. O meu irmão uma vez quebrou o braço porque ele estava em cima da carroça com boi, antes de ele ter trator, e os bois se assustaram de alguma coisa e dispararam, e aí ele caiu e quebrou o braço. Coisas desse tipo que acontecem muito no meio rural. Levou um coice do cavalo, levou um coice da vaca. Lesão por esforços repetitivos. Por exemplo, a capina, que não é mais muito comum nessa forma que antigamente acontecia, mas é um trabalho extremamente repetitivo, capinar sempre daquele mesmo jeito. Ou o plantio que se fazia tem uma máquina chamada matraca, que ela abre, cai a semente e fecha. Então, é sempre aquele movimento repetitivo, aquele movimento repetitivo que ocorre, que vai levando com o tempo a lesões. Teve uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, junto a agricultores. Ali, no caso, era agricultores familiares. Eu só vou trazer esse exemplo para mostrar como isso pode ocorrer. E a pesquisa foi realizada com 2.800 pessoas, mais ou menos, que trabalhavam no plantio de tabaco. E nessa pesquisa se constatou que quase todos ou tinham problema na coluna, ou tinham problema pulmonar, ou os dois. Por quê? Porque a atividade do cultivo do tabaco, ela é uma atividade que é feita de uma forma muito agachada. A pessoa fica muito agachada e aí vai dando problema na coluna, e a fuligem do tabaco acaba levando a problemas pulmonares. Então, no meio rural, nós temos muitos e muitos riscos decorrentes da atividade. Então, todos esses riscos, nós podemos dizer que em maior ou menor intensidade se encontram na atividade rural. Bom, aí nós vamos falar aqui da atividade especial, de como se comporta o judiciário nessa matéria. Vou separar aqui na parte que trata do enquadramento por atividade e do enquadramento por comprovação da efetiva exposição. No que se refere ao enquadramento por atividade, o decreto 53.831, ele considera como insalubre somente os serviços e atividades profissionais desempenhados na agropecuária. E aqui
eu não consigo me conformar com esse entendimento. Para o STJ, para ser considerado atividade agropecuária, tem que estar na agricultura e na pecuária. O que é uma coisa muito absurda, na minha opinião. Por quê? Porque tem regiões do país, ou mesmo dentro de uma região, enfim, produtores rurais, empregadores rurais, que se dedicam mais ao gado, e outras que se dedicam ao gado, outros animais, e outras que se dedicam mais à lavoura. Não são muitas as propriedades que têm as duas atividades. Isso é uma coisa mais recente, da questão até de conscientização, como é que eles dizem, tem uma expressão para isso, que trabalha conjuntamente as duas atividades. Mas, enfim, isso é uma conscientização mais recente, mas se a gente pegar essa época ali, não vai ter pessoas que trabalharam, ou poucas trabalharam na agricultura e na pecuária. Então, para mim, foi um equívoco muito grande do STJ. Observação, tá? Para não deixar passar, eu tenho que falar um pouquinho do regime de economia familiar. Ninguém nunca pediu, tá? Que eu saiba. E se pediu, acho que é completamente... não tem qualquer amparo legal pedir o enquadramento de atividade especial do segurado especial. Salvo se ele recolheu contribuições facultativas. Nessa hipótese, caberia sim a conversão ou cômputo de atividade especial. Mas, como regra, e aí isso que o STJ está falando não é o caso. E aí uma coisa que eu percebo que também se fez uma enorme confusão. O STJ não soube ali bem separar o que é empregado rural, e aí tem atividade mais intensiva, tem direito à aposentadoria especial, enfim, do segurado especial. Acho que ele fez uma confusão ali na hora de fazer essa análise sobre o enquadramento por atividade. Tá? E aqui, então, o STJ dizendo que ele possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural, empregado ou segurado especial, que não demonstra o seu labor na agropecuária, não possui o direito à conversão ou ao cômputo de tempo como especial. E aí nós tivemos esse pedido de uniformização de interpretação de lei, que foi da TNU para o STJ, número 452, em que ele uniformizou a jurisprudência nesse sentido, de modo a não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar. E é um pouco chocante isso, porque uma das atividades que tem diversos agentes nocivos ou de risco é a atividade da cana-de-açúcar. É a exposição ao sol, o calor intenso, as ferramentas que são utilizadas. Então, tudo isso acaba levando levaria, em qualquer hipótese, a caracterização de atividade especial, mas o STJ entendeu que não haveria esse enquadramento. Bom, aqui tem uma foto que ficou no meio. Deixa eu só consertar isso aqui, rapidinho, que daí eu já deu um tilt aqui. Mas, enfim, eu tenho essa crítica ao entendimento do STJ, que me pareceu desconectado da realidade, né? Uma incompreensão do que seria essa atividade especial do empregado. Pronto, agora consertado está. Aqui, outro problema, o que eu falei até aqui tem muito a ver com o período 91-95, tá? Enquadramento por atividade, já na legislação atual. Com relação ao período anterior, a 91, nós temos um outro problema, um problema a mais, que é o entendimento dos tribunais de que somente o trabalhador rural empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial poderia fazer jus em tese à aposentadoria especial. Por quê? Porque a aposentadoria especial não é um dos benefícios do rol do rol de benefícios da Lei Complementar 11 de 71, que é a lei que enquadra para o trabalhador rural, tanto empregado quanto o regime de economia familiar, antes de 91. Então, no entendimento dos tribunais, como a lei que abarcava o empregado rural
Lei Complementar 11 de 71. Não tinha no rol de benefícios a aposentadoria especial, não seria possível conceder ou converter atividade especial por impossibilidade jurídica. Não estou falando mais por enquadramento, por verificação, por impossibilidade jurídica. O Conselho de Recursos tem um enunciado em que ele fala disso, e ele diz que, para os efeitos do reconhecimento do especial, ele, na mesma linha do STJ e dos tribunais, dizendo que, para o período lá do pró-rural, da Lei Complementar 11 de 71, não seria possível, mas ele reconhece entre 91 e 95. Aí ele reconhece, porque a partir dali já é possível o reconhecimento por atividade. Então, com relação ao período de 91 a 95, o entendimento do Conselho de Recursos é melhor que do Judiciário. Bom, como é que a gente vai provar a atividade especial do empregado rural? Se eu não falo em enquadramento por atividade, nem antes de 95, nem depois, no entendimento mais restritivo aí que nós vimos do STJ, eu tenho a outra opção, que é demonstrar a efetiva exposição aos agentes nocivos. E aí nós temos um problema que tem a ver com um alto índice de informalidade no meio rural. Apenas 34% dos empregados rurais têm carteira assinada. Então, se o empregado não tem carteira assinada, quanto menos um PPP, um LTCAT e assim por diante. Soma-se a isso, mesmo aqueles que têm carteira assinada, muitos não têm recolhimento, ou se tem recolhimento, não tem CNIS, não tem PPP, não tem LTCAT. Então, tem um problema de formalização dessa relação de trabalho no meio rural muito forte. Mas vamos imaginar, então, que o empregador forneça um PPP. Mesmo sem LTCAT, ou tem LTCAT só por um período, forneça um PPP. Aí nós encontramos um outro problema. As atividades ali descritas, elas não são vistas como todas enquadráveis. Vou dizer para vocês assim, ó, não vi uma única vez que o INSS tenha reconhecido a especialidade de empregado rural. Nunca vi o INSS reconhecer. Nunca vi. Se alguém tem, beleza, sorte, mas eu nunca vi. E eu trabalho muito, muito com empregados rurais. Em muitos casos, a gente pede atividade especial. Então, o que a gente faz? A gente pede o laudo pericial, para que o perito descreva as atividades desempenhadas pelo segurado. E aí, vejam que coisa linda. Então, ele diz assim, quais eram as atividades, tá? Aqui era uma situação de lavoura de arroz. Preparar o solo operando o trator com implemento agrícola, realizar o plantio operando o trator e plantadeira, realizar aguação. O que é aguação? Colocar água na lavoura, subir a água, porque o arroz precisa de água. Realizar a colheita, abastecer e lubrificar tratores e máquinas agrícolas, auxiliar na manutenção mecânica. Então, ele tem ali um rol de atividades. Bom, a partir desse rol de atividades, a sentença diz assim, ainda que os PPPs não caracterizem a exposição agentes nocivos, esse fato restou devidamente evidenciado na perícia judicial. Eu só tirei o trecho que mais nos importa dessa sentença. Joia! Então, assim, o PPP não trouxe. O PPP não está embasado na maior parte do tempo por LTCAT, não tem medição de coisa alguma. Tem um laudo técnico, o engenheiro de segurança foi lá, fez o laudo, beleza. Bom, então, sentença de procedência. Aí vai para a turma recursal e sai este primor. Não considero verossímil a conclusão de que todos os dias de todos os meses do ano o demandante estivesse exposto a agentes insalutíferos referidos, pois, ademais, por certo, a operação e manutenção de maquinário não ocorria sequer diuturnamente na relação laboral, considerando a sazonalidade da atividade agrícola. Por isso, incabível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição ao ruído. Totalmente contra a prova dos autos. Totalmente contra a prova, contra o perito. Qual foi o raciocínio do juiz? Do alto do seu conhecimento, se me entendem a ironia, do alto do seu conhecimento de como funciona plantio, colheita, o dia a dia do meio rural. Né? Então, ele imagina assim, bom,
Um dia na semana ele vai lá e planta, dali uns 3 meses ele vai olhar, daí tá tudo bem, daí uns 3 meses ele vai colher. Sei lá o que ele pensa, porque eu fico muito revoltada. Isso se aplica para o segurado especial, para o LOAS, enfim, com a pessoa que fala o que não sabe. Isso é uma coisa que me revolta. Não sabe, não tem problema, vai estudar, mas não fala o que tu não sabe. E é o que a gente percebe muito no juizado. Essa decisão ali, para mim, foi extremamente chocante. Porque completamente parte de um pressuposto, não considero verossímil que trabalhasse todos os dias, e todos os meses, e todos os anos. Espera aí, será que alguma atividade trabalha todos os dias, e todos os meses, e todos os anos daquele mesmo jeito? Aí ele esqueceu a lubrificação das máquinas, ele esqueceu a umidade da aguação, ele pegou só raciocínio e ruído da máquina, nada mais. Então, o que eu percebo, na verdade, é assim, a gente até consegue produzir a prova, só que não adianta se o juiz não obedece, se ele não segue a prova, se ele não reconhece a prova como o bastante. E aí nós temos quase uma luta em glória, né? Quer dizer, você consegue o mais difícil, que é produzir a prova, e aí você diz, agora beleza, deu o nosso laudo 6 páginas, maravilhoso, só que não. Claro que no tribunal a gente encontra outra forma de entendimento, tá? Então, na verdade, eu posso dizer assim, o problema talvez não seja a prova, seja para quem estamos produzindo a prova. Porque no TRF4, temos diversas decisões considerando o laudo extemporâneo, a partir do laudo pericial, laudo por equiparação, e assim por diante. Ele fala das medições, enfim, não é enquadramento por atividade, mas, e aí vem o formulário embasado em laudo pericial, acostado dos autos, ainda que não contemporâneo, é suficiente para a comprovação da especialidade da atividade. Então, a gente percebe eu diria assim, uma previsibilidade muito maior, tá? No caso do tribunal e, na verdade, previsibilidade talvez dos dois, né? Porque as turmas recursais resistem bravamente a qualquer coisa que se fale de atividade especial. Não é só para o rural, não é nada pessoal com o rural. Talvez com o rural tenha um argumento muito menos técnico, porque é do achismo. Bom, para uma turma recursal que disse que o frentista não estava exposto o tempo todo porque ele tomava cafezinho de vez em quando, né? O que você vai esperar, né? O que você vai esperar? Bom, então, o que eu penso com relação ao empregado rural, que essa exposição, ela precisa ser comprovada, mas a gente tem que ter cuidado para quem vai comprovar. Porque senão todo o nosso esforço vai ser em vão. Todo o nosso esforço não vai ter valido de nada se eu levar essa causa, pelo menos estou falando da nossa experiência aqui, para as turmas recursais. Bom, o segurado especial não podia terminar sem falar dele, né? O segurado especial teria direito à aposentadoria especial? Teria. O artigo 39, inciso 2, o inciso 1, ele fala da aposentadoria por idade, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio doença, todos os benefícios. Não fala da aposentadoria especial, apenas com a comprovação da atividade. Mas o inciso 2, ele diz, dos benefícios especificados nessa lei, observados os critérios de forma e cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no plano de custeio da Seguridade Social. Então, é possível a aposentadoria especial do segurado especial? É possível, não é provável. Por que não é provável? Porque, primeiro, são muito poucos os segurados especiais que recolhem contribuições facultativas. Não chega a 5 mil em todo o Brasil. E diminuindo, assim, por que diminuindo? Porque com essas novas regras, cada vez fica mais difícil, menos interessante a contribuição facultativa do segurado especial. Bom, então, não é provável que ele tenha. E, por fim, ele teria que demonstrar, tal como um contribuinte individual, por exemplo, um empresário, que parte do período faz uma coisa, parte faz outra. Então, ele teria talvez mais dificuldade ainda que o empregado rural
para fazer esta comprovação da atividade especial. Por fim, aqui então, só deixo o meu contato, o Instagram, @prof.janeberwanger, o livro sobre o segurado especial, caso vocês ainda não conheçam, tá? Agora, em breve, estarei publicando mais um livro sobre comprovação da atividade rural, que acredito que no final do ano, início do ano, já estará aí à disposição. Doutora Patrícia, muito obrigada pela oportunidade, a OAB de São Paulo. Doutor Davi, valeu a parceria, estou à disposição para as perguntas que, eventualmente, o pessoal tem aqui. Eu não identifiquei perguntas, tá? Não identifiquei perguntas, só comentários, tá? Agradeço aqui ao pessoal pela... Deixa eu ver se tem... Doutora, o que fazer para fomentar... Isso. Agora eu vi, sim. O que fazer para fomentar a formalização do segurado especial? Aí teria que fazer uma outra palestra, mas, na verdade, assim, hoje tem o ofício circular 46, ali tem algumas dicas, é documentar, na verdade, cadastrar e documentar. Essa é a resposta. Doutora Jane, e a doutora trouxe uma possibilidade, embora a doutora falou de que o INSS normalmente não reconhece como nada, né? A gente tem uma luta que não é só do trabalhador, do empregado rural, também das outras atividades, a gente, quando vai fazer, enfrenta o mesmo problema, mas a doutora trouxe uma possibilidade daquele empregado não, vive em economia familiar que trabalha na área rural. Se ele contribuir como facultativo, tem a possibilidade desse período ser reconhecido como atividade especial. É isso, doutora? A doutora poderia falar mais um pouquinho sobre isso, porque é uma realidade, né? Muito... Diferente, né? Quase nenhum recolhe, mas, assim, quem está trabalhando pode fazer essa contribuição antes de 91. Assim, no caso do segurado especial, ele pode recolher contribuições facultativas. Isso está lá no artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.212. O segurado especial poderá recolher contribuições facultativamente. Se nós observarmos o decreto 3.048, procurem lá depois, né? Depois da palestra do Davi, não vamos procurar agora. Procurem lá, facultativamente. Vocês vão encontrar várias vezes o segurado especial que recolhe contribuições facultativamente, que contribui facultativamente. Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo de um caso concreto, uma grande parte desses 5.000 que recolhem no Brasil, todos são aqui no Rio Grande do Sul. E a maior parte ainda é concentrada na Serra Gaúcha. Em função de um trabalho de conscientização que foi feito para que as pessoas pudessem, porque são regiões, uma agricultura familiar mais desenvolvida, então, para que eles pudessem ter direito a benefício maior. Então, o segurado recolheu contribuições, ele continua pagando sobre a produção normalmente. Está pagando lá, está descontando, o adquirente da produção desconta e recolhe, normalmente. Paralelamente, ele vai pagar um carnê todo mês, né, uma guia da Previdência Social. Tem 2 códigos, o 1503, que é o mensal, o 1554, que é o trimestral, em que ele pode recolher contribuição. Quais são as vantagens para ele recolher contribuição? Por exemplo, ter direito a uma aposentadoria por idade com valor superior ao salário mínimo. Eu consegui aposentar um senhor que tinha 15 anos de contribuições facultativas, ele tem que ter a carência naquela condição. Ele se aposentou em 2013 com valor de R$ 3.200. Ele deve estar ganhando hoje uns 5.500. Segurado especial, aposentado 60 anos de idade. A outra opção seria a aposentadoria por tempo, a aposentadoria especial, com as regras de cálculo normal, tá? Então, contar para carência para os outros benefícios. Então, nesse caso, também ele poderia se aposentar na especial. Só que isso é uma questão jurídica, tem direito a. Se de fato ele comprova a exposição, é outra situação. Então, no momento em que ele recolhe contribuições facultativas pelo tempo necessário para aquele benefício, para as regras daquele benefício, ele tem potencialmente direito ao benefício. Só que aí vai depender do fato da comprovação da efetiva exposição. Excelente, doutora Jane. E
E o tema da doutora falar do trabalhador rural, empregador rural, tem tudo a ver com a prova da aposentadoria especial, porque a gente lida muito com essa questão também, embora aqui em São Paulo, são mais no interior, né, a região do doutor Davi, em Rio Preto, né, doutor? Plantio de cana, não é isso, doutor? Aquela região de Rio Preto, Santa Rosa do Viterbo, que a doutora Camila... Então, aquela área é um plantio de cana. Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões para também conseguir a prova da atividade especial. Tá bom? Então, muito obrigada, doutora Jane. Agora vamos ouvir o doutor Davi. Doutor Davi, na prova da aposentadoria especial. O senhor está com a palavra, doutor. Bom, vamos lá. Então, me ouvem bem? Dá um joinha aí, Patrícia. Tá ouvindo bem? Beleza, já vi. Obrigado. Parabenizar a doutora Jane, né? Sempre, assim, um grande conhecimento. Cada vez mais ela surpreende, cada vez ela ensina alguma coisa nova. A gente vê a palestra dela sempre, lê sempre, e cada vez ela traz coisa nova. Então, é muito bom, né? Parabéns, Jane, pela palestra, é sensacional. Bom, eu queria começar, doutora Patrícia, trazer um tema aqui que eu acho importante quando a gente fala de aposentadoria especial, né? Que é assim, hoje, após reforma, vale a pena alguém se aposentar pela aposentadoria especial de fato? Porque até a anterior reforma da Previdência, a gente tinha uma questão que era a integralidade, né? Não incidia fator previdenciário, não tinha idade mínima, e, ainda pendente o tema 709 do STF, o trabalhador que estava aposentado na atividade especial continuava trabalhando na atividade especial, tranquilamente. Então, era algo que, de fato, valia a pena. Com a reforma, a forma de cálculo acabou sendo a mesma do que uma aposentadoria, né? E a regra de acesso também dificultou. Então, assim, eu trago só para um debate, né? Para que as pessoas reflitam, assim, quando for fazer análise de uma aposentadoria especial, veja se de fato vale a pena a concessão daquele tipo de aposentadoria. Porque às vezes você vai converter até 2019 e a pessoa ainda assim vai ter direito a uma outra aposentadoria e ela vai poder continuar no exercício da atividade que ela exercia antes, né? Então, a gente tem algumas atividades que as pessoas começam muito cedo na atividade especial, por exemplo, o trabalhador rural que a doutora Jane falou, então, assim, às vezes vale a pena, e ele quer continuar, né? Então, vamos refletir se vale a pena converter a atividade especial ou requerer, primeiramente, a aposentadoria já especial, né? E aí, falando de provas, a gente tem que lembrar que a aposentadoria especial ela vem passando por um desenvolvimento ao longo de todo o período, né? Então, a gente tem alguns marcos que são importantes, né? Um é o 28 de abril de 1995, porque até então a atividade especial a gente fazia, né, pela carteira de trabalho, né? Pela carteira de trabalho. Então, você tinha lá carteira de trabalho, motorista carreteiro. Você ia no INSS e fazia aposentadoria, né? E o benefício era concedido, não tinha exigência de formulários, né? Depois passou, já vou falar daqui a pouco, então a gente vem o formulário, que é o SB40, o DSS 8030. Em 97 vem depois um decreto dizendo que precisa de formulário para toda atividade que tem exposição a agente nocivo. E 2004 vem o nosso tão querido e difícil PPP, né? E ninguém consegue preencher aquilo certo. Não consigo achar alguém que preencha aquilo corretamente aqui em São José do Rio Preto. Tem vários amigos conterrâneos aqui comigo acompanhando e sabe a dificuldade das empresas de conseguir preencher corretamente o formulário. Mas então, a primeira prova de atividade especial é a carteira de trabalho, porque é nela que você vai estar lá. Então, ainda que você tenha exposição a agente nocivo, você está lá como enfermeira, auxiliar de enfermagem. Então, ali é aquela primeira prova que diz que você exerce uma atividade e a partir daquela atividade é que vai ser preenchido um PPP. Então, e é importante a gente acompanhar essa evolução, porque é possível que haja alguma alteração. Então, você pode ter uma pessoa que entrou num hospital, por exemplo, uma função de auxiliar, administrativo, e passou a ser a trabalhador da área de enfermagem, né? Então, você precisa acompanhar isso para poder, hoje, checar se o PPP está correto, ou mesmo converter essa atividade especial anterior
a 95 já, de repente, no expediente administrativo, né? Na verdade, até 97. Então, a carteira de trabalho é um primeiro documento, né? Depois da carteira de trabalho, a gente vai ter os trabalhadores avulsos, que aí você também faz esse enquadramento. O número de trabalhadores avulsos é menor, é mais uma região litorânea, né, que a gente vai ter, mas eles não têm carteira de trabalho, por óbvio, então precisamos de um certificado do órgão de classe, né, do sindicato. E o contribuinte individual, que também tem direito à conversão de atividade especial, só que esse é um pouco mais difícil. Ele vai ter que apresentar toda a documentação que comprove, ano a ano, né, a habitualidade e permanência naquela atividade especial, né? E aí, quando o INSS, quando começa essa alteração lá em 95, o INSS começa a exigir o formulário, na época o SB40, ele começou a exigir que toda atividade, todo formulário tinha que ter escrito lá, atividade habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Isso ficou assim, se tivesse faltando uma letra, o INSS não reconhecia atividade especial, por qualquer período. Antes, depois de 95, por qualquer período, ele não reconhecia, né? E aí a gente vê essas loucuras, vamos dizer assim, né? Que acontece no caso que a doutora Jana apresentou. Pô, como que o cara não estava, né? Eu lembro até hoje, trabalhava no INSS, e aí tinha lá um advogado, tinha feito requerido a aposentadoria de um trabalhador de um matadouro. O cara matava o boi, cortava o boi, ficava o dia inteiro exposto àquilo. E no PPP, e no SB40 estava habitual, permanente e não ocasional. Faltou a palavra intermitente, o INSS não considerou, porque podia ter intermitência. E aí fica muito claro, assim, porque o advogado foi lá no INSS, eu trabalhava no INSS na época, e falava assim com a chefe, você acha que o cara está lá cortando boi, ele vai sair para atender o telefone na recepção? Que intermitência que tem? Mas tem essa obrigatoriedade. E aí, depois vem o PPP, um documento bem mais complexo, né? E aí já não existe mais, a partir de 97, o enquadramento da atividade pela profissão, e aí o PPP ele tem que ser muito mais detalhado, né? Então, o preenchimento do formulário hoje, e essa é a realidade, ele vale muito mais do que a prova efetiva da exposição, né? E a gente sente isso muito quando a gente vai para o juizado, por exemplo, e aí é negado um benefício, né? Então, o reconhecimento de tempo especial, e eu tive isso. No mesmo PPP, um frentista, tinha lá monitoramento, eu não lembro se era monitoramento biológico, mas tinha lá um responsável técnico, aí pulava um ano para entrar o outro. Naquele ano, do mesmo PPP, na mesma atividade, o juiz não reconheceu, porque não tinha responsável técnico. Pô, mas não estava exposto na mesma atividade, não mudou absolutamente nada. Então, assim, hoje a gente percebe que existe, por vezes, mais a conferência. Se o PPP está preenchido corretamente, do que a preocupação se o trabalhador está ou não exposto na atividade especial, né? Quando existia as categorias, quando existia, não, ainda existe, né? Quando a gente traz lá anterior 95, a gente tem que estudar muito bem isso, né? As categorias que estavam relacionadas nos decretos, elas eram exemplificativas, né? E o INSS exigiu que fosse aquela mesma nomenclatura. Então, quando você tinha lá, por exemplo, um motorista da Coca-Cola que dirigia o caminhão de Coca-Cola e fazia entrega, o INSS falava, não, tem que ser só o motorista de caminhão. Mas você tinha também o auxiliar de motorista. E por que você viu auxiliar? Não é para ajudar a dirigir, é para ajudar a fazer entrega. Então, por que o auxiliar tinha e o motorista não tinha? Então, a gente tinha que fazer essa discussão no expediente administrativo. E, obviamente, que o fim do reconhecimento por atividade, embora pareça, que muitas vezes não tem lógica isso ter acontecido, porque nós vamos falar aqui de algumas atividades. Por exemplo, trago aqui o frentista de posto de combustível, né? Eu acredito, doutora, que aí no ABC, o frentista ele tem uma bomba de combustível, o posto ele tem um teto alto, ele vai tirar e daquela bomba vai sair álcool, gasolina ou diesel, certo? Isso é aqui, isso é lá na Serra Gaúcha, isso é em qualquer lugar. Como que um trabalhador em um período está exposto
ao agente nocivo daquele combustível, e o outro não está. Então, a gente tem que fazer a prova de que o cara está exposto por todo o período, sendo que o posto de combustível, ele tem o layout dele, é pela BNT. Então, assim, como que ele está exposto, ele não está exposto no lugar? Então, assim, o fim do reconhecimento por atividade nos trouxe esse desafio, né? De fazer a prova da exposição, por mais óbvia que ela seja, né? E aí a gente vem, então, por esse período de prova. Primeiro, carteira de trabalho, ou documento lá da atividade empresária, da atividade autônoma, que prove o dentista, enfim, né? Alguém que esteja exposto. Os formulários, né? E aí, junto com o formulário, agora a gente tem uma situação que está começando a aparecer. Aqui em Rio Preto já apareceu, estou com vários colegas aqui, e é bom que eles já vejam isso, né? Do INSS, né? Na verdade, da Receita, cobrar da empresa a diferença do SAT, lá, em razão do reconhecimento da atividade especial do frentista. Então, qual que vai ser o reflexo disso? As empresas vão cada vez mais piorar a informação de exposição a agente nocivo. Então, se o cara está exposto a ruído, porque são eles que fazem o laudo, né? Eles não vão medir corretamente. Por quê? Porque eles podem levar uma ação para cobrar essa diferença, que de fato é devida. O trabalhador está exposto a agente nocivo, tem direito à conversão de atividade especial, à aposentadoria especial, tem que recolher, tem que acrescer o SAT, né? Então, começou a surgir isso, né? E aí a gente fica na mão da empresa, né? E como fazer isso? E muitas vezes a empresa também está fechada, eu já vou falar sobre isso. Quando o PPP não é bom, e aí, gente, aqui não tem como a gente falar do PPP, da análise do PPP, tá? Se vocês quiserem, eu vou indicar, ó, tem esse livro aqui, doutora Adriane Bramante, Secando o PPP, tá? Então, assim, tem que cuidar para ver o PPP, tanto o erro que existe, né? E às vezes isso vai para o INSS nega, às vezes você vai para a justiça, o juiz julga improcedente, para você comprovar de novo aquele período, é muito difícil. E aí, o que é que vem? A gente tem que buscar, então, o LTCAT. Então, quando a gente vê um erro, ou quando o PP não está assinado por engenheiro, por médico do trabalho, a gente pede o LTCAT, né? Embora não seja uma exigência, mas é importante a gente pedir. Por quê? Para a gente ver se ali a gente consegue ter noção se tem algo errado com os dados que estão ali no PPP que pode ajudar o nosso segurado, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem atividades que só naquela empresa o LTCAT não aponta um ruído. A pessoa trabalhou na mesma atividade em 2, 3, 4, 5 metalúrgicas. Todas elas o ruído foi superior a 90 decibéis, mas tem uma que o ruído é 84. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que apontar para o juiz essa diferença, né? Isso é uma produção de prova. Falou, excelência, tem alguma coisa errada, alguém está medindo errado, né? E aí a gente tentar, por similaridade a essas outras empresas, produzir, de repente, uma prova pericial no processo. Alegação de entrega de EPI querida em insalubridade, o INSS não aceita. Isso, eu já vou falar aqui do EPI. Então, Arthur, isso acontece. O EPI eficaz, muitas vezes, para a análise do médico perito do INSS, né? Porque o processo você manda, o PPP não é o servidor que analisa, ele encaminha para um setor, e até engraçado, né? Porque o mesmo PPP, se ele tem vários períodos, são vários médicos diferentes que analisam. Então, o que acontece? Muitos deles afirmam que se o EPI é eficaz para aquele determinado agente nocivo, ele não faz enquadramento, né? Aí a gente tem que seguir aquelas teses de que não existe uma produção eficaz para aquele agente nocivo, né? O fato da empresa entregar ou não, você poderia discutir assim: olha, esse EPI, de fato, ele é eficaz, tá? Esse EPI, de fato, ele é eficaz. Só que a empresa não me entregou. Então, aí, legal você tentar fazer essa prova, e aí é tudo documental. E aí já entra também na questão da atividade quando você tem uma empresa fechada, né?
o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, documentar toda a nossa busca. Então, a gente vai documentar que a gente pediu para a empresa a apresentação da compra do EPI, a gente pediu para a empresa a documentação da entrega desse EPI, e ela vai negar, ou dizer que perdeu, ou inventar algum documento lá sem assinatura do teu cliente. Aí você vai provar que aquele EPI, o EPI é eficaz, mas o teu cliente não usou, porque não teve treinamento, teve orientação e tudo mais, né? Eu já fui fazer uma perícia, e no caso, o segurado tratorista, e que dizia lá que ele usava aquele protetor auricular, aquele de tampão, não aquele de tampão, aquele que protege tudo. E aí tinha lá, então nós fomos cedinho lá, então tinha lá acho que 3 ou 4 tratores. Só tinha um equipamento de proteção, novinho, né? E nós questionamos o pedido, mas peraí, é um trator por vez aqui? Como é que faz? Não, tudo aí, entendeu? Então, você pode buscar, né, esse tipo de prova, a questão do não uso ou da não entrega do EPI, né? E aí, essa mesma documentação que se faz com relação a esse tipo de prova, também temos que fazer quando nós temos uma empresa que já está fechada, tá? E aí nós vamos ter duas situações. A atividade, quando você tem atividade enquadrada naquele rol de atividades, né, até 95, e quando a gente tem atividades após esse período, em razão da exposição a gente nociva. Quando é anterior, a gente já teria um documento, que é a carteira de trabalho, tá? Então, a empresa fechou, mas já tem lá a carteira de trabalho. E aí, o que você pode fazer? Você pode trazer, muitas vezes, testemunhas para corroborar aquele documento. E propriamente no INSS, fazendo uma justificação administrativa, tá? Embora, muitas vezes, o INSS nem vai aceitar isso, né? E aí, depois, você ingressa com uma ação judicial e o juiz aceita, muitas vezes, sem ouvir testemunha. Então, assim, esse tipo de prova a gente sempre tem que buscar fazer com telegrama, com carta registrada, com e-mail, para poder trazer que nós pedimos isso para a empresa. E aí, assim, a empresa está fechada, você não vai, de repente, mandar uma carta para uma empresa fechada. Então, você vai juntar a documentação da Receita, da junta comercial, e vai juntar o quê? Alguma empresa similar, e dizer que naquela empresa similar exerce aquela atividade que exercia naquela outra que já fechou. E aí nós vamos tentar a perícia, mas você tem que primeiro provar que você tentou buscar documentos, mostra consulta de repente, reclamações trabalhistas e tudo mais, que você não localizou a documentação daquela empresa, né? Então, aí a gente vai para esse caminho da prova, né? O uso do EPI, muitas vezes, os próprios peritos nomeados pelo Poder Judiciário, eles acabam colocando que foi utilizado, mesmo que não foi. Eu não sei se assim é uma questão de contra a empresa ou não, mas muitas vezes coloca, a gente tem que hesitar. A empresa mostrou que ela entregou o EPI estava lá disponível, os outros trabalhadores estavam usando esse EPI, né? Então, a gente precisa de fazer. Eu já tive perícia aqui, que o engenheiro perito colocou lá que ele usava todos os EPIs. Pô, eu acompanhei a perícia. Ele falou que não usou. Então, nós tivemos que questionar, impugnar, e aí depois ele quis até, assim, consertar o que ele tinha dito. Então, a gente tem que ficar muito atento para evitar até levar o juiz a erro, né? Muitas vezes o juiz, ele acolhe nossa tese, ele também já está vendo que, às vezes, aquela atividade já está tão batida. Por exemplo, EPI para trabalhador na saúde. Existe? Eficaz? Não existe, né? A prova disso, infelizmente, é o número de contaminados por Covid dentro dessa área, né? Desse setor de saúde. Então, é importante a gente fazer sempre que tratar de EPI, fazer essa comprovação quando for possível, né? Bom, então eu já falei aqui da justificação administrativa, ela pode ser utilizada quando a prova de atividade é em razão da categoria profissional, né? E prova testemunhal a gente pode usar para falar que ele exercia aquela atividade da qual a outra é similar, né? Não, ele trabalhava ali como
frentista, o frentista não está no rol, mas ele está exposto a agente nocivo, né? Então, é possível usar a prova testemunhal e no INSS, a JA. O INSS também tem uma prova que é muito utilizada, e eu acho que, assim, está ali hoje mais por o INSS dizer que, de repente, poderia fazer, né? Que é a inspeção, né? Então, poderia pedir uma inspeção do médico perito no ambiente de trabalho para comprovar se, de fato, aquilo que está escrito é a mesma coisa, né? Hoje isso também nem serve tanto, embora seja uma IN de 2015, mas quando a gente fala de atividade, a gente tem algumas situações, por exemplo, você tinha uma telefonista de uma empresa que estava contratada como secretária. E como que você vai provar isso? Que ela era telefonista e não secretária? Porque, obviamente, ali, na época, a telefonista, a carga de jornada era bem menor, tá? Então contratava como secretária. Então, como fazer essa prova? Justificação administrativa, né? Ou pedia para o INSS fazer a inspeção, né, no local de trabalho, né? Que é algo muito próximo da pesquisa externa para quem trabalha com administrativo, né? Então, existe também essa prova, né? Falando ainda de produção de prova para atividade especial, a gente vai trabalhar com informações que vêm do próprio INSS, que é o quê? O CNIS, ele tem lá, se vocês verem o CNIS, ele tem lá algumas anotações no vínculo, denominado IEAN, né? Aquilo é um indicativo de insalubridade, né? Que a pessoa recebe insalubridade em razão daquela atividade. Então, já é um indicativo, né? Caso o PPP venha dizendo que não tem exposição a agente nocivo ou algo assim, vocês poderem ver e tentar questionar o porquê que existe aquela contribuição em razão da exposição a agente nocivo, né? E também, no próprio PPP, né, tem a importância de vocês verem o código GFIP que está utilizado, né? Então, o campo código GFIP, sempre que chegar um PPP, vocês vão avaliar várias situações, né? Primeiro, se a atividade está descrita corretamente, se o período está certo, tudo mais, se equipamento de proteção que está dizendo que é eficaz está nominado, né, numerado, aliás, ali. Mas o código GFIP é importante porque ele vai ser 0 se não tem, a empresa não tem nenhuma exposição a agente nocivo. Ele vai ser 1 se o agente nocivo está neutralizado, né, se já houve algum momento, se há agente nocivo, mas ele não causa dano. E o 4, né, o código 4, que é aquele onde tem exposição de fato ao agente nocivo. E o 2 e o 3? O 2 e o 3 é muito raro, nem sei se no estado de São Paulo a gente tem, são trabalhadores em minas, né? Lá embaixo na porta da mina, né, na entrada da mina, e o trabalhador com amianto. Eu não sei se a gente tem aqui no estado de São Paulo, mas se aparecer isso, a diferença é que o 4 é 25 anos, 20 e 15 anos, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Ainda falando sobre prova, a gente pode meio que misturar o reconhecimento da atividade especial pela categoria profissional e pela exposição ao agente nocivo. Como assim? Por exemplo, nós temos um torneiro mecânico, tá? O torneiro mecânico não está no rol, tem lá soldador, trabalhador de metalúrgica, mas o torneiro mecânico não está naquele rol, o torneiro mecânico não está naquele rol de atividades do agente nocivo, né? Então, isso vai para o INSS fala, não está escrito torneiro mecânico na atividade, não vou enquadrar, né? E a própria IN fala isso, tem que ser aquela denominação. Beleza. Quando você vai para o Poder Judiciário, muitas vezes o trabalhador que está ali, ele trabalha em várias empresas que já fechou. Vamos imaginar que aquele trabalhador trabalhou em algumas fechadas. Você vai pedir a produção de prova, e nessa produção de prova, você vai falar, olha, eu quero que produza a prova em uma empresa e as demais por similaridade, que ele exercia a mesma atividade, né? E aí o juiz, então, vai determinar qual das empresas ali vai fazer, se ele estiver trabalhando, possivelmente na que ele está trabalhando, ou se ele já saiu na última, ou na que estiver aberta, na que ele entender o que você disser que é a melhor para fazer. E aquilo vai valer para todos. Só que o torneiro mecânico, você também pode ter
o reconhecimento pela categoria profissional, porque ele trabalha numa metalúrgica, ele está exposto a fumos metálicos igual o soldador e tudo mais, né? Então, o que acontece? Então, você pode ter sentenças em que o juiz reconheça parte do período, mesmo após realizada a perícia, pela categoria profissional e o restante pela exposição a agente nocivo. E por que é importante destacar isso nesse tipo de processo? Porque, muitas vezes, você vai ter o termo inicial da revisão do benefício, alguma coisa, na data ou do laudo ou da citação do INSS. Mas se ele reconheceu por categoria profissional, significa que o INSS já podia ter reconhecido, independente de qualquer outra produção de prova, né? Então, assim, nós temos um caso aqui que o trabalho, nós comprovamos, né, todo o período de atividade especial. O juiz falou, olha, até 95 ele estava exposto, mas ele também tem o reconhecimento pela atividade. E de lá para frente, pela exposição, mas como só foi produzida a prova depois, foi juntado documento depois, dali da citação em diante. Beleza, mas, excelência, o período até 95 o INSS tinha que ter reconhecido. Então, o cliente teve direito a 2 revisões. Uma, na data da aposentadoria, reconhecendo até 95, e outra na data da citação, reconhecendo todo o período de atividade especial. Então, isso pode trazer uma vantagem financeira, muitas vezes, que a gente não está percebendo nos processos, né? Que mais que eu vou falar aqui? Bom, quando a gente tem períodos anteriores a 95, que é pela atividade, o INSS exige ainda o SB40, e agora ele tem que exigir, desculpa, o PPP, né? Dificilmente alguém ainda tem um SB40 de uma atividade profissional, não sei que a pessoa saiu da empresa, alguma coisa assim, né? Mas por que as categorias profissionais basicamente elas foram encerradas, né? Porque teve uma evolução, né? Igual existe ainda, igual a doutora Regina falou, tem um trator, tem uma trepidação, tem o calor, tem uma série de intempéries, né? E outros agentes nocivos, ruído, né? Mas tem trator também que ele é mais confortável que o meu carro. Isso né? Isso existe, né? Caminhões hoje que são automáticos, o negócio você passa no buraco, o caminhão balança inteiro, mas o banco tá ali retinho, né? Então você tem que, então assim, quando você pega um PPP, você tem que analisar. Isso vai acontecer, por exemplo, motorista de ônibus. Motorista de ônibus, há pouco tempo as frotas começaram a ser modernizadas. 10 anos para cá, né? Antes disso, é aquele ônibus com motorzão de caminhão na frente, o cara do lado, e aquele barulho, aquele calor, né? Ainda mais que mora numa região quente, aqui igual São José do Rio Preto. Então, aí vem o PPP dizendo que não tem exposição nada disso, porque está feito nesse ônibus novo, com ar-condicionado. Mas na vida anterior dele, não era esse tipo de ônibus. Então, a gente tem que destacar isso. E aí, como que a gente faz? A gente tem que cobrar da empresa a correção do PPP através do quê? Através de documento. E-mail, carta registrada. Por quê? Se a empresa não corrigir, nós vamos buscar outros meios de prova, né? Então, eu não tenho como fazer hoje uma prova de trepidação nesse ônibus de hoje. Eu preciso de um ônibus daquele lá que ele trabalhou até determinado período para poder provar que ele estava exposto à trepidação de corpo inteiro. Então, quando a gente fala de produção de prova na atividade especial, a gente tem todos esses caminhos a percorrer, né? E aí, assim, só para poder finalizar, eu quero trazer aqui um debate. Eu não sei, talvez lá no TRF4, na verdade não é TRF4, né? É TRF, né? Que fala, né, Jana? TRF4. Lá talvez o juizado permita a produção de perícia técnica para comprovação da atividade especial. Nós aqui no TRF3, né, doutora Patrícia, a gente sofre. Não que não seja possível, né? Eu vi o doutor Elton está aqui acompanhando a gente, e ele é prova de que é possível fazer perícia técnica no juizado, mas são pontos fora da curva, né? E aí fica aqui a reflexão, que é o seguinte: muitas vezes o juiz, ele pede, uma vez que ele não pode produzir a prova técnica, a juntada do LTCAT. Então, peraí, o laudo técnico da empresa, o LTCAT da empresa, que é um laudo técnico,
que nós vamos ter que interpretar, porque ali não tem nenhum quesito para ser respondido, isso não é uma prova complexa aos olhos do juizado. Mas você produzir uma prova com um perito indo na empresa, fazendo as medições, fazendo a pesquisa e respondendo os quesitos, essa sim é complexa. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: a gente tem que insistir e a gente tem que seguir dois caminhos. O primeiro, vamos fazer recurso administrativo, que a maioria da atividade especial a gente consegue resolver no expediente administrativo, tá? Assim, a atividade de trabalhador em hospital, por exemplo, eu faço tudo recurso administrativo antes de ir para a justiça. E a gente ganha também um tempo para sair do juizado e poder produzir a prova, né? Mas quando isso não for possível, a gente tem que juntar o LTCAT, pedir para o juiz, o próprio juízo, se ele tem o LTCAT daquela empresa, pedir para o juízo intimar o INSS para ver se o próprio INSS tem o LTCAT daquela empresa, para a gente aproveitar isso e a gente poder, com base no LTCAT, fazer essa produção de prova, né? Então, esse é um caminho difícil, né, para a gente seguir, em especial nas ações no Juizado Especial Federal, mas que a gente tem que se atentar para tentar conseguir. Bom, pessoal, eu não sei se eu vi aqui, acho que tem só uma pergunta aqui do Arthur, eu não vi mais nenhuma pergunta. Doutor, até pelo avançar já da hora, né? Então, assim, fico aqui disponível, né, para outras questões. Quero agradecer novamente a OAB. Quero dizer também o seguinte, doutora Patrícia. A OAB São Paulo, ela tá trabalhando a comissão coordenada hoje, presidida pela nossa querida doutora Adriane Bramante, né? Tem o projeto, que é um projeto, obviamente, difícil de ser elaborado, de ser concluído, depende de tecnologia, depende de uma série de coisas, mas do banco de laudos, tá? Então, isso é uma realidade próxima aí que a gente, se tudo der certo, a gente vai ter, né? Então, e isso também vai ser um bom achado do banco de laudos. E só assim, para finalizar mesmo. Quando a empresa ainda está fechada, um bom caminho para a gente tentar achar documentos da empresa e laudos são os sindicatos, tá? Porque muitos sindicatos, quando a empresa fechou, pediu falência, eles pediram o laudo e eles têm arquivado. Alguns, por óbvio, que cobram alguma coisinha, mas vocês vão lá e peçam, tá? Nós temos aqui na região, doutora, um polo moveleiro, tá? Na cidade de Mirassol, né? Mirassol é uma cidade muito grande aqui no interior do estado de São Paulo, e Rio Preto faz parte da região metropolitana de Mirassol. Estou brincando com meus amigos mirassolenses aqui. Mas, assim, lá tem muito, um polo moveleiro muito grande e muitas empresas, infelizmente, fecharam, né? E aí o sindicato lá, ele exigia a emissão do laudo. Então, quem tem trabalhador da indústria moveleira de Mirassol, basta ir no sindicato, que lá nós vamos ter todo o laudo que a gente precisa para poder fazer. E isso a gente tem que tentar em todos os outros sindicatos, construção civil e tudo mais. Tá? Então, acho que era isso. Doutor, tem perguntas aqui, viu? Olha, o Roberto Pereira, ele está perguntando: como devemos agir em um processo que foi suspenso, atrelado ao tema 1083? Roberto? Nossa, tinha bastante coisa. Eu tava lá no QI, estava lá no outro, né? Então, não, essa está no bate-papo. Tá no bate-papo, tudo bem, né? Isso. Bom, o tema 1083, ele fala da oferição do ruído pelo método, é isso, né? Variável, né? Ó, tudo que é tema, né, ele está suspenso. Né, Roberto? Não julgou ainda, né? O tema 1083 ainda não foi julgado, né? Está só afetado, né? Não tem muito o que fazer. O que você pode, de repente, pedir é um laudo para falar que o critério de medição do ruído se adequa ao que o INSS exige, né? Porque, assim, ó, se você vê, Roberto, toda atividade especial com ruído,
o ruído pode estar 150 decibéis. Se não tiver na técnica que está na IN, não vai ser, o INSS não vai reconhecer, né? Então, assim, eu ou tentaria um laudo para tentar economizar caminho, né? Com outra técnica de medição, ou pelo fato de estar afetado, não tem muito o que fazer, né? Então, se você quiser sair disso, é tentar oferir pela outra técnica. Tá? Deixa eu ver se... Doutora, ou tentar a possibilidade de dizer que o tema que tem no processo dele não tem a ver com o tema 1083, sim, que é uma sim. das... Fazer a distinção, claro. Exato. O distingue, né? Não, então, a possibilidade de fazer o distingue. Bom, tem aqui do empregado que se aposentou, a doutora Jane já respondeu que não pode, né? O trabalhador rural consegue LTCAT. Eu não sei se a doutora Jane já respondeu aqui, mas se ela abre aí o microfone e fala, doutora, se o trabalhador rural consegue o LTCAT. No período mais recente, assim, numa agricultura empresarial mais desenvolvida, tem empresas que têm, tá? Mas isso não é regra. Por isso que a gente acaba apostando muito no laudo pericial, que acaba sendo a solução, porque realmente no LTCAT é mais complicado. É mais difícil a gente conseguir, por isso que a gente pede a perícia judicial. Tem aqui a Débora também, como comprovar que a empresa não menciona o departamento correto que o empregado trabalhou. Mencionou que não tinha insalubridade. Aqui, Débora, a gente vai fazer daquela mesma forma que é para corrigir um PPP, tá? O que você vai fazer? Você vai notificar a empresa, você pode até dizer que o trabalhador trabalhava em outro setor, né? Então, por exemplo, nós temos caso de secretário de hospital, mas trabalha no setor da radiologia. Então, é secretário, está lá, atendente, alguma coisa assim. Mas o setor é outro, porque está na radiologia, aí você teria ali uma questão de insalubridade. Então, você tem que documentar, pedir para a empresa explicar ou corrigir o PP naquele sentido. A empresa nem te respondeu. Então, aí você vai juntar aquela prova de que a empresa não respondeu o teu questionamento, não corrigiu o PPP, e você vai buscar outros meios de prova. Quais? Prova oral, né, através de testemunha, poder comprovar que aquele trabalhador não estava naquele setor, ou a tal da inspeção, ou a perícia técnica, né, dependendo aí onde você estiver, tá? O uso adequado do IPI também é importante, né? Se o caminho mecânico for comprovado considerando a reposição, isso, perfeito, perfeito. O tempo, por isso que é importante, quando a empresa fala que tem um EPI eficaz, ele tem lá o CA, né, do EPI. Consulta aquilo e aí você vai ver lá a validade daquele equipamento, né? Por exemplo, existe protetor auricular que ele é descartável, você usa um dia e joga fora. Então, a empresa... Então, aí vem aquela questão, né? Que acho que... Eu sei quem perguntou primeiro. Tem a comprovação de que todo dia ele tinha direito ao botãozinho lá do EPI ou era aquele mesmo que era descartável, né? Então, tudo isso, perfeito, o Daniel. Obrigado por ter postado, né? Tem medo de revisar o campo de GFIP? Aí vem, o Roberto, é exatamente isso, né? A empresa de ônibus de Rio Preto faz PP com ruído variável, né? Aí tem o entendimento divergente no GEF, que é o que o Otto perguntou, e depois a questão do tema lá também, né? E, doutor, a Valessa da Conceição, como fazer essa similitude da prova judicialmente? Você vai ter que, primeiro, assim, buscar o que é o ideal. Você buscar algum colega de trabalho na mesma empresa que conseguiu se aposentar e que tem lá um processo de aposentadoria onde já reconheceu essa atividade especial, né? Tem muita assim, pessoas que têm lá um amigo que aposentou, mas o cara não passa nem o nome do processo, que tem medo de prejudicar o dele, né? Vai que você vai pedir o teu e muda o meu. Mas se você conseguir descobrir alguém que se aposentou na mesma empresa, né? E lá vai ter um laudo, ou mesmo um SB40, ou um PPP. Essa é uma prova muito boa, né? É possível buscar a prova também na Justiça do Trabalho, tá? Daquela empresa, né? Tem muita ação judicial que envolve insalubridade, e aí faz lá a perícia técnica, né? Então, o laudo lá você pode achar, e às vezes, obviamente, não é do teu cliente, né? Mas é de outro trabalhador. Veja só, numa reclamação trabalhista,
o INSS, vocês concordam que o INSS não participou da produção da prova pericial? Então, não é aquela prova que vai te garantir o reconhecimento, mas você vai dizer que o teu cliente tem uma situação similar, e naquela situação similar, ele vai se enquadrar, por isso que você precisa de produzir a prova através da perícia técnica, que pode ser feito numa outra empresa. Aí, como que você faz para juntar aqui a outra empresa similar? Vamos imaginar, fechou todas as lojas de imóveis em Mirassol, o sindicato pegou fogo, não tem mais documento. O que nós vamos fazer? Nós temos que pegar um documento, uma empresa de imóveis em outra cidade, que tenha, possivelmente, o mesmo layout. Obviamente, se falo mesmo layout, nunca vai ser idêntico, mas sim, fabrica o mesmo tipo de móveis. Então, você tem aqui uma empresa de móveis de metal, outra móveis de madeira, outra estofado. Então, assim, buscar sempre uma empresa que tenha a mesma, né? E quando a empresa está fechada e você vai fazer perícia em uma delas e o trabalhador tem a mesma atividade, você demonstra através do CNPJ, da JUSESP, que aquela empresa está encerrada, não acha massa falida, o síndico não tem documentos, então você precisa de fazer a prova porque você não conseguiu localizar aquela outra empresa anterior. Tá? Geralmente, quando já se consegue fazer pelo menos uma perícia, geralmente o juiz já determina que aquela sirva para todas, né? E o INSS, pelo menos aqui em Rio Preto, não tem impugnado isso, não. Tá? Eletricidade, omite-se habitual permanente. Qual documento como prova, né? Bom, aqui, Andréia, é o seguinte. Você vai ter que trabalhar com a questão do agente nocivo qualitativo e não quantitativo, tá? A energia elétrica, se você pegar, por exemplo, nós temos perito aqui em Rio Preto que ele mesmo dá um enquadramento, falou até 90, ele exerceu atividade especial até 97. Né? Aí você fala, como assim? Mudou a atividade especial? Não, é porque até 97 ele estava enquadrado, depois mudou o enquadramento legal, né? Aí você fala, excelência, ainda bem que o perito não julga, né? Porque não é ele que decide se está exposto ou não, ele tem que falar se tem exposição. Né? O entendimento é assim, tudo bem que o trabalho dele é consertar as linhas, né? E não só o trabalhador na CPFL, né? Você tem também os trabalhadores das linhas telefônicas, que você também pode fazer enquadramento, porque ele está perto do poste, né? Então, você vai usar basta um erro, e ele vai sofrer um prejuízo à vida, à saúde e à vida. E aí, pessoal, vem mais uma dica aqui que eu não coloquei lá antes, que é o seguinte. Quem de vocês já entrou dentro de uma retífica de motores? Sabe como que faz a retífica de motor? O cara pega o motor, coloca num torno, numa peça, e fica jorrando óleo, enquanto que eles tiram uma camada fininha, né, daquilo para ficar lisinho de novo. Fica jorrando óleo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá, retificador de motor, procura um vídeo, printa uns trechos desse vídeo e junta na peça. Junta o link do vídeo. Fala, excelência, olha aqui como é que é essa atividade. Junta o cara, por exemplo, se esse trabalhador de 250 volts é o cara que está no poste, possivelmente é disso que a gente está falando, eu sei que tem empresas que também têm alta tensão, mas vamos imaginar o cara que está no poste. Ele também tem altura. Você vai utilizar tudo isso, tá? Então, o entendimento tem sido positivo, tá? Código de não preenchido corretamente pela empresa é aceito pelo INSS, eu tenho que pedir para a empresa corrigir. Noemi, no INSS, eles não vão aceitar, não vai importar muito esse código. Por quê? Porque ele tem no CNIS. Tá? Mesma coisa quando você usa uma carteira de trabalho, às vezes ele nem olha, ele vai pelo CNIS. Tá? Mas você pode utilizar isso para questionar. E você pode pegar lá. Se no CNIS tiver IAN e no código GFIP está 1 ou 0, você pode questionar a empresa. Se no código GFIP está 4 e no CNIS não está o código IAN, você vai questionar a empresa também. Fala, você está falando aqui, mas você recolheu? Entendeu? Então, você pode, tá? O INSS, independendo do que tiver, ele assim, não é isso que vai fazer com que ele garanta o reconhecimento, tá? Acho que respondemos tudo, né, Patrícia? Sim, mas o comentário que o doutor fez ao final é muito importante.
Se no CNIS, vamos supor que a pergunta da Noêmia, lá a GFIP, o campo da GFIP 3.7, não está informando ali, então geralmente o que eles põem? Tá 0,1. Só que no CNIS do segurado consta lá o IEM, que está a exposição. O INSS pode enquadrar só porque consta no CNIS e não está no PPP? Não, ele vai sempre fazer a análise da atividade da exposição do agente nocivo. Então, pode estar lá, ou no CNIS ou no PPP. Aí está lá, equipamento de produção eficaz. Pode ser que ele não reconheça, entende? Ou porque faltou o CPF, porque ele queria o NIT do cara que assinou e não o CPF. Entendeu? Então, por conta disso, né? Mas um detalhe, e aí nós vamos encerrar, porque senão nós vamos ficar até amanhã dando dica aqui. Não que seja importante, mas porque nós temos um tempo, né? Gente, vejam a data de emissão do PPP antes de requerer o benefício. Tem muito trabalho. Você dá a entrada, o cara pediu o PPP em janeiro, você dá a entrada em outubro. Aí está lá no PPP, até a presente data. A data é janeiro, tá? Então, quando você for dar entrada, tem que pedir um novo. Senão, de janeiro para cá, o INSS não vai reconhecer. Aí você vai demorar um tempão para poder corrigir isso. Ou às vezes tem um benefício indeferido, porque não juntou documento. Você perdeu lá 6 meses que o INSS ficou lá analisando, porque o documento não estava juntado. Você vai ter que fazer um recurso para juntar outro. Então, já peça o PPP atualizado. A empresa tem por obrigação entregar um por ano. Mas se precisar com jeitinho, ela pode entregar mais. É no mínimo um por ano, pode pedir, tá? E aí, doutora, eu queria só fazer assim, uma indicação de 2 livros de atividade especial. O primeiro é do Diego Schuster, né? Aposentadoria Especial, Nova Previdência, tá? Eu já indiquei, né, a doutora Adriane Bramante, né, do Dissecando PPP, e também tem um livro aqui do meu amigo, doutor Jesus Najib, que é esse aqui, ó, Aposentadoria Especial dos Profissionais da Saúde na Prática. Gente, esse livro aqui, ele não fala só do profissional da saúde. A primeira parte dele, ele fala das várias maneiras de você comprovar o exercício de atividade especial, independente da sua atividade. Então, é um livro muito bom, quem não tem, eu recomendo, tá? Doutor Jesus, uma excelente obra também, né? E qualquer livro da minha amiga, que eu tanto admiro, doutora Adriane Bramante também, é um curso completo, tá? Bom, então acho que era isso, doutora. Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Muito esclarecedor a exposição do doutor Davi, da doutora Jane também. Hoje tenho certeza que a advocacia paulista já entendeu que a doutora não fala só do segurado especial da economia familiar, porque o trabalhador, que empregado rural, é possível também ser enquadrado à atividade especial, que é um tema muito importante. Doutora Jane, em nome da OAB São Paulo, gostaria de agradecer, em nome da nossa presidente também, a doutora Adriane Bramante. Doutor Davi, também em nome da OAB, eu gostaria de agradecer. E em nome da presidente também, essa participação, esses esclarecimentos, que a prática é muito importante e que o que nós temos visto, que muitas vezes o administrativo ele tem sido muito melhor do que o judicial. Então, é importante a gente adentrar os enunciados do CRPS, que são excelentes dicas de você trabalhar para você conseguir conquistar o direito que é o do nosso cliente. Então, doutora Jane, gostaria de dar a palavra para suas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar o Davi pela abordagem bastante prática, eu acho que todos devem ter aproveitado muito, né? E desejar uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Jane. Doutor Davi, as suas considerações finais? Obrigado, Patrícia. Primeiro, parabéns. Obrigado pelo convite, pela organização do evento, né? Já foi um sucesso, pelo número de presentes que a gente viu aqui. Uma honra, doutora Jane, estar aqui ao teu lado num evento como esse. Me deixa muito feliz, né, de estar do seu lado. Queria agradecer a Isabela e o Rian, que são os colaboradores da OAB São Paulo, que estão aqui com a gente hoje, e mandar um abraço, ainda que virtual, a todos os amigos e amigas. Eu não vou nominar, porque seria injusto, né? Mas eu vi aqui tantos queridos
Muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite de nos ouvir hoje, tá? Um beijão a todos. Um beijão a todos e uma boa noite e um ótimo descanso. E vamos pensar, dormir pensando nas dicas que nós ouvimos hoje à noite. Excelente noite. Boa noite.